governador Ratinho Júnior desembarcou há pouco em Brasília para participar do Fórum dos Governadores, que começa logo mais às 5 da tarde. E amanhã, pela manhã, participa também de uma reunião do presidente Lula com todos os chefes dos estados. Essa será a segunda vez que Ratinho vai se reunir com o presidente Lula desde o início do ano. O primeiro encontro acabou sendo realizado às pressas no dia 9 de janeiro, logo após os ataques aos prédios dos três poderes. Na ocasião, Ratinho Júnior e outros representantes dos estados e Distrito Federal foram convidados a participar também de um ato em defesa à democracia. Agora, a reunião deve ser mais longa, já que o encontro foi planejado e deve servir também para que cada governador cite suas prioridades e apresente as demandas ao governo federal. Ratinho Júnior embarcou por volta das 2 da tarde para Brasília e, após um breve descanso, segue para o Fórum de Governadores. No evento, cada um dos representantes devem definir as prioridades a serem entregues a Lula. O encontro será realizado no Centro de Convenções Brasil 21. Já a reunião com o presidente da República será feita amanhã cedo, às 9 da manhã, no Palácio do Planalto. Segundo o governo federal, o objetivo desse encontro é retomar a relação federativa da União com os estados e municípios. A ideia é que os encontros com os governadores sejam realizados regularmente para dar mais capilaridade às políticas do governo e buscar mais eficiência na implantação das políticas públicas, das prioridades definidas por cada estado nas áreas de saúde, educação, infraestrutura, segurança pública, combate à pobreza e avanços tecnológicos. A expectativa é que Ratinho Júnior defenda uma solução para que o projeto do novo pedágio possa avançar, além da manutenção de investimentos federais em outras áreas, como infraestrutura, um dos pilares do governador nessa nova gestão. E quem vai nos contar todos os detalhes ao vivo sobre os dois eventos que ocorrem em Brasília entre hoje e amanhã é a nossa correspondente, repórter Camila Andrade, lá na capital federal. Camila, boa tarde para você. Conta pra gente, conta pros nossos ouvintes e internautas conectados aqui no RN Opinião, como é que tá o clima aí pra cúpula de governadores que começa daqui a pouquinho, em menos de uma hora. Muita expectativa, viu, Escola? Boa tarde para você, para o Marco e para todo mundo que está nos acompanhando. Olha, eu estou aqui no Brasil 21, que é onde acontece então esse Fórum de Governadores, e como vocês já explicaram aí para os nossos ouvintes, basicamente esse encontro de hoje é um ensaio do que vai acontecer amanhã, quando então esses governadores sentam frente a frente com o presidente Lula. Quais são os três eixos desse fórum que hoje acontece então aqui em Brasília? O primeiro é discutir uma solução para essa perda de arrecadação que os estados tiveram por conta da limitação do ICMS. A gente lembra que ao longo do ano passado esse assunto foi discutido lá no Congresso Nacional e houve uma limitação dos serviços que foram considerados essenciais, a exemplo dos combustíveis, entre 17% e 18%. Alguns estados que tinham uma alíquota muito mais elevada tiveram uma perda bastante significativa. Essa foi uma das pautas da frente, inclusive, dos prefeitos, portanto deve ser também discutido especialmente pelos governadores nesse momento. Qual vai ser a solução? Lembra que lá atrás tinha inclusive uma possibilidade que o governo, era o que inicialmente aconteceria, né, faria ali uma reposição desses valores. Isso acabou sendo tirado daquela PEC, aquela proposta de emenda à Constituição, que no final das contas se desvirtuou, né, do que inicialmente deveria ser. Então esse é um ponto importante para os governadores, mas para além disso, como vocês também bem lembraram, eles devem elencar quais são os projetos prioritários para cada um dos estados e também para as regiões das quais eles fazem parte, porque é justamente esse o foco principal do encontro que eles terão amanhã com o presidente Lula. Além disso, eles também vão discutir aquele programa, podemos dizer assim, que trata sobre a capacidade de pagamento dos estados. Muitos dos estados brasileiros estão endividados com a União e eles querem que haja uma mudança na forma como é interpretado essa questão do que define esse nível ou não de endividamento. O Distrito Federal, por exemplo, deve propor que a arrecadação do ICMS saia dessa conta. Então, tudo isso deve ser discutido hoje em conjunto entre todos os governadores e amanhã eles devem ter esse encontro ainda mais prolongado com o presidente Lula. E aí a gente se pergunta, né, quais serão os projetos que serão apresentados pelo governador o Ratinho Júnior, já que a gente fala sobre essas prioridades de cada um dos estados. Desde a época da campanha era uma proposta do presidente Lula ao longo dessas eleições. E a gente sabe que o estado do Paraná tem essa vocação, como o Marcos também destacou, de buscar por mais infraestrutura, de melhorar o modal logístico, principalmente do estado, para se tornar um ponto importante dessa logística, não só para o Brasil, mas também para a América Latina. A questão do pedágio é um ponto importante. Ratinho Júnior esteve recentemente aqui em Brasília para discutir esse assunto, então amanhã a gente espera que também esse assunto seja tratado, mas para além disso,
dentre essas obras que já compõem esse programa, esse pacote de obras no estado do Paraná, algumas delas devem ser apresentadas ao presidente para que então o governo do estado consiga esse auxílio para a execução desses projetos de infraestrutura. A gente está nessa expectativa de que Ratinho Júnior chegue por aqui no Brasil 21 para que a gente saiba então mais detalhes do que pretende o Paraná ao longo dessa discussão com os estados e também amanhã com o presidente. E claro que assim que tivermos atualizações a gente volta a se falar. Camila Andrade, antes de você ir, eu queria saber uma coisa, né? Você trouxe aí a lista extensa de pedidos que os governadores devem fazer, inclusive o aqui do Paraná, Ratinho Júnior. Agora, qual que é o clima do governo federal para receber esses pedidos? O que se comenta aí em Brasília? Pois é, Mark, desde a época da campanha, como eu disse, essa era uma das propostas do presidente Lula, tinha-se essa intenção de, assim que assumido o governo, caso ele fosse eleito, fossem reunidos todos os governadores para essa discussão de obras prioritárias. O atual governo entende que a execução de obras grandes de infraestrutura é um ponto importante para o desenvolvimento do país, em especial porque isso gera principalmente empregos, movimenta a economia, e é isso que é necessário nesse momento na visão, então, dessa nova administração econômica do país. Mas a gente sabe que houve ali algumas intercorrências, principalmente por conta do dia 8 de janeiro. Deixa eu só dar uma olhadinha aqui, a gente está atento a toda a movimentação que acontece. Então esse encontro, inclusive, teve uma alteração na agenda. O Fórum dos Governadores é um fórum que já acontece há certo tempo, foram 10 encontros presenciais. A ideia hoje também é discutir essa institucionalização, podemos dizer assim, tornar isso um ente jurídico para que, de fato, isso aconteça periodicamente, esse encontro e discussão entre os entes federados, mas também essa é uma ideia do governo federal. Então a ideia é que esses encontros com os governadores para discussão de projetos prioritários e também das demandas de cada um deles, do andamento das políticas públicas nos estados, passe a ser regular. Há muita expectativa, portanto, no entorno desse fórum e principalmente desse encontro que acontece amanhã, porque a ideia é que não seja algo pontual, e sim algo que passe a ser parte da agenda dos governos dos estados e também do governo federal. A gente vai ver como é que vai ser, então, o resultado desse fórum hoje. A discussão por aqui deve seguir pelo menos até as 7h30 da noite e, claro, também vamos acompanhar de perto a reunião amanhã com o presidente Lula para saber o resultado disso e se de fato isso deve se repetir, se vai haver uma sintonia entre estados e também o governo federal, para que então isso possa se tornar parte da agenda fixa de todos os entes federados e do governo federal. Mark. Camila Andrade, pedi para você segurar um pouquinho na linha, quero conversar com você sobre outro assunto que está rendendo muito aqui no Paraná, que é o futuro cargo da Dilma Rousseff, né? Estão discutindo aí em Brasília o que farão com o Dilma. Mas antes, vamos comentar sobre isso, Escola, que é um assunto importante. Então, o presidente vai se reunir com os governadores. É muito importante que ele faça isso de fato, né? Independentemente de posição política, o presidente tem que ser um gestor público eficiente. Assim como os governadores também têm que ser gestores públicos eficientes. E essa conversa republicana, e eu vou bater nessa tecla muito aqui durante os 4 anos de governo Lula, durante inclusive a minha carreira toda, porque uma coisa é ideologia política, a outra é o bem da população. São os assuntos que interessam a todos. É a res pública, né? Então é importante que essa conversa exista. E eu perguntei para Camila, e é importante esse debate, de qual é a disposição do governo federal em receber essas demandas. E tem que ser de coração aberto, já que se fala tanto em amor. Então tem que ser de coração aberto, inclusive dos governadores que fazem oposição, como o caso do Ratinho Júnior aqui no Paraná, como o caso do Romeu Zema em Belo Horizonte, do Tarcísio de Freitas lá em São Paulo, governador do Rio de Janeiro e por aí afora, porque o governo federal tem que tratar bem todos os estados. E veja, os estados que eu citei aqui são os mais populosos do país, né? São brasileiros que pagam impostos e merecem sim o retorno desses impostos que pagam por parte do governo federal. E eu tô dizendo isso por quê? Porque eu tô vendo que a torneira tá aberta. A impressão que eu tenho é essa. O Lula tá indo para a Argentina prometer financiar gasoduto na Argentina. Então, se tá tão fácil assim, né? Pelo menos é o que parece. O BNDES financiar obras públicas em outros países, imagina aqui dentro. Porque a gente resolve a casa do outro quando a nossa está resolvida. E eu tô reforçando isso porque o histórico do PT não é bom nesse sentido. Vamos lembrar aqui. O Brasil, no governo petista, financiou o metrô de Caracas, na Venezuela. Levou um calote, inclusive. Não recebeu o dinheiro de volta. Mas não financiou o metrô de Belo Horizonte. Ou seja, tá errado. Nós temos problemas crônicos na área portuária brasileira. Mas o governo PT financiou o porto de Mariel, em Cuba, que até teve charutos como promessa de pagamento.
Então, olha, nós temos que cuidar primeiro do nosso país. Então eu espero que o Lula receba os governadores, Escola, e os pedidos que eles farão para suas populações com a mesma generosidade, com o coração aberto de que recebeu o pedido do Fernandes lá na Argentina. É o que eu espero como brasileiro. Eu já posso chutar, Mike, a gente já pode chutar, eu acho, aqui nos nossos microfones, que um dos assuntos, ou talvez o principal assunto que Ratinho Júnior leve a Brasília é o pedágio, né? Esse problemão que ele não, tem. Não, é informação. É informação mesmo, né? É o pedágio, é um problemão que ele precisa, aquele abacaxi que ele precisa descascar e que não pode demorar. E, claro, ele precisa do apoio do governo federal, que é fundamental para executar essa obra aí, que é uma obra que o paranaense está esperando. Daqui a pouco a gente vai falar sobre esse assunto. Tragédias têm acontecido novamente nas praças de pedágio desativadas, então a gente precisa dessa, como o Mike disse aí, dessa boa relação, para a gente falar o português bem claro mesmo, soberano, claro, a relação dos estados com o governo federal, mas precisa ter esse caráter institucional, porque o Paraná é um estado fundamental para o desenvolvimento do Brasil. Ontem, lá no Uruguai, inclusive, o Lula disse, ontem ou anteontem, se eu não me engano, ele deu uma declaração dizendo que a relação dele com chefes de Estado não tem viés ideológico, porque ele vai se encontrar com qualquer um, porque ele não quer que as pessoas pensem como ele, gostem dele de acordo com o que ele pensa pessoalmente, mas o que ele imagina é que os chefes de Estado, tanto ele quanto os outros, precisam ter respeito entre um e os outros. E é isso que a gente espera, que essa fala bonita que ele deu lá no Uruguai seja colocada em prática agora com os governadores que pensam um pouquinho diferente dele.